Tudo bem? Vocês me ouvem bem? Boa noite, Lucas. Escutamos bem. Boa noite. Boa noite, gente. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Não sei se o Thiago está aí, mas eu preciso que libera para eu poder compartilhar minha tela. Aí foi. Rapidamente, boa noite, um abraço. Boa noite, meu amigo presidente. Quanta honra ter você aqui, viu, Anderson? Beleza? Tá fazendo falta suas visitas aqui em Itaquá, viu? Mas eu participei da reunião com o César. Eu sei, mas tá faltando falta você aqui presente. Puta, cara, eu falei que eu só queria mesmo. Referências polêmicas. Mas vamos fazer o seguinte. Aí não dá, né? Aí, sim. Ô, Anderson, aí não dá, né? Com o Ferrara assistindo eu, agora... Tá, ponto na minha confiança. Eu tô aqui com meu filho que tem que aprender bastante aqui hoje, e eu também. Um abração. Dabou minha confiança aqui, o melhor orador que a gente tem me assistindo não pode ser assim não, Ferrara. Pelo amor de Deus. Imagina. É para você ver o quanto que você é prestigiado. Tô louco. Caramba, até o nosso governador tá aqui, o César. Ô, César. Boa noite, Lucas. Você merece, né, meu amigo? Boa noite, viu, César? Obrigado, viu? Cara, que honra, hein? César ontem falou com tanta gente online. Imagina. Como que foi a emoção, César? Cara, foi muito legal. Uma experiência bem boa, né? Não tem jeito, a gente dá uma tremidinha na voz, mas foi bom, foi legal. Agora, a força do clube, isso aí não tem igual, né, cara? Dá uma segurança boa para nós. Muito legal. Verdade. Ninguém atrapalhou, não, Sérgio? Boa noite. Fala aí, Eugênio, tudo bem? O pessoal não atrapalhou você, não? Não, como? Tranquilo. Foi legal. Foi legal. Boa noite. Não, foi bacana. Atenção, Cruz, tudo bom, Anderson? Gente, antes da gente começar, eu vou pedir para a Drica explicar rapidamente o que é o Rotaract. Nós estamos aí com 55 participantes na reunião e a maioria não é da família Rotária. Então, explicar o que é o projeto, o que é o Rotaract, o que é o Rotary, qual é a nossa missão. E aí, rapidamente, eu vou ler o currículo do Lucas e a gente dá início à palestra. Tem mais gente entrando. Eu mandei o link para todo mundo que se inscreveu, foram quase 120 inscritos para a palestra. A gente vai também deixar a palestra salva para depois subir em alguma plataforma. Mas eu convido a Drica, então, fazer a abertura e explicar rapidamente o que é o Rotaract. Drica? Oi, gente, boa noite. Tudo bem com todo mundo? Para quem não sabe, eu estou presidente da atual gestão do Rotaract, né, de Itaquá, que já está chegando ao fim agora no final de junho, né? E eu gostaria de agradecer a presença de todos, agradecer ao nosso companheiro Lucas, né, por fazer essa palestra com a gente. E eu tô vendo que tem uns rostinhos novos, a Denise também comentou comigo que ia ter bastante gente de fora. E aí eu vou fazer um breve resumo do que é o Rotaract. O Rotaract é a junção de Rotary e Action, que seria Rotary Ação. Né? É um programa internacional que é patrocinado pelo Rotary, mas que trabalha de forma independente. E através do Rotaract, a gente trabalha o desenvolvimento profissional dos nossos associados, mas o objetivo principal é ajudar nas necessidades da nossa comunidade. Então, assim, um breve resumo seria basicamente isso, o que é o Rotaract. E aí eu passo a palavra para a Denise, que ela vai explicar mais ou menos um pouquinho sobre esse programa que a gente está fazendo, né? Sobre palestra, sobre oratória, tudo bonitinho, e vai passar o currículo do Lucas também. Agradeço a presença de todos. Com você, Denise. Obrigada, Drica. Só vou reforçar um pouquinho. O Rotary, esse programa, né, o Rotaract, ela é uma organização internacional. Então, tem clubes em todas as cidades ao redor do mundo inteiro.
Então, e a nossa missão, um dos pilares do Rotary, do Rotaract, é servir a comunidade. Então, a gente pensou num projeto que não só trabalhasse o desenvolvimento pessoal e profissional dos nossos associados, como também pudesse levar informação para a comunidade. E aí eu acho que a gente está cumprindo bem a missão aí, com cada vez mais gente entrando na nossa reunião. E um dos pilares, uma das coisas que o Rotary trabalha é a oratória. E essa vertente a gente trabalha ela com palestras e com concursos. O Rotaract ele vai fazer um concurso interno agora na próxima semana. E esse concurso ele tem o concurso interno, depois o distrital. O distrital é o que reúne algumas cidades, né, que faz parte de um distrito. E depois desse concurso distrital, ele seleciona uma pessoa para ir para o concurso nacional de oratória do Rotary, do Rotaract, né? O Lucas, que é o nosso convidado de hoje, em 2015 ganhou o concurso distrital de oratória. Então, ele tem bastante embasamento aí para dar para a gente uma ótima palestra com bastante informação. Eu vou ler brevemente o currículo dele. O Lucas é formado em Administração Pública e Direito, especialista e palestrante nas áreas de Psicologia Organizacional, Marketing, Educação, Administração e RH, diretor do Liceu Brasil, do Colégio Itaquá e da FISC Poá, Suzano Itaquá, diretor da Casa da Criança, APAI, em São Isabela e algumas outras instituições da nossa cidade e região, facilitador no SEBRAE, SENAC, FATEC e ETEC, ex-gerente na Fundação Casa, antiga FEBEM, consultor e palestrante em todas essas áreas que eu falei, psicologia, RH, administração, marketing, educação. Tem mais de 15 anos de experiência na área educacional e já realizou palestras para mais de 20 mil alunos e professores em escolas e empresas públicas e privadas. E aí ele foi, como eu disse, campeão no concurso de oratória em 2015, do concurso distrital de oratória do Rotary. É isso, tentei fazer um resumo breve, já que o Lucas tem um currículo extenso. E queria agradecer mais uma vez, né, por ter todos vocês aqui. O Lucas, passo a palavra para ele e que tenhamos uma ótima palestra. Muito obrigado, Denise. Obrigado pela apresentação também. Quero agradecer muito ao Espaço do Rotaract, aos companheiros do Rotaract, né, visto que não existe mais a divisão, né, existe uma mini divisão, mas essa divisão está caindo e agora todos os rotaractianos são rotarianos de igual para igual, né? E isso é muito bom para o nosso Rotary e é muito bom estar aqui com vocês. Agradeço muito a presidente Drica, ela que é uma guerreira antiga na nossa cidade. Parabéns pela gestão, só elogios o tempo todo, em todas as reuniões que você foi apresentar os resultados em nossas reuniões ou apresentar os seus projetos tão lindos quanto aquele que ajudou os moradores de rua, e eu fiquei realmente tocado com aquele projeto, que foi muito especial. E você, agora indo para o finzinho da gestão, tenho certeza que você marcou seu nome nas grandes gestões aí do Rotaract Itaquá, que desde lá de trás, desde quando eu entrei no Rotary, eu já via que o Rotaract tinha um grande trabalho a fazer em nossa cidade. E, Drica, eu nunca vou deixar de lembrar dos nossos dias de luta, né? Eu não posso deixar aqui de lembrar das manifestações quando teve nossa cidade. Eu e a Drica estivemos aí à frente aqui em Itaquá, nós paramos a cidade, os policiais queriam prender todo mundo, mas nós ficamos firmes e parabéns, viu? Tem uma frase que eu gosto muito que é mais ou menos assim, né? Que fala que tem pessoas que lutam um dia, essas são boas, né? Tem pessoas que lutam algum período de tempo e essas são melhores. Mas tem aquelas que lutam a vida toda e essas são imprescindíveis. E eu tenho certeza que você é dessas que lutam a vida toda, então parabéns pela sua gestão, viu, Drica? E obrigado pelo convite de estar aqui. Manda um abraço também para o Alas e para a Natália, que estão fazendo, junto com você, aí, a linha de frente, aí,
o Wallace, secretário, a Natália, tesoureira. Obrigado pelo espaço. Eu não posso deixar aqui, antes de começar, agradecer aos membros do Rotary Clube Itaquá, que eu faço parte. Ontem nós tivemos um momento de muita emoção com o César, tomando aí a linha de frente como governador indicado. Estão sendo dias muito especiais para o Rotary Itaquá, e estar aqui no meio de uma conferência, né, e poder fazer essa palestra com vocês é motivo de muito orgulho. E, além disso, eu estou vendo muitos rostinhos conhecidos aqui, como o meu amigo Valdir, a Priscila, professora do Colégio Itaquá, a Jo, minha grande amiga, que também faz elevar o nível dessa palestra. Falar para a Jo não é fácil não, viu, gente? A Miriam, o Eugênio, o grande Eugênio, nosso eterno mestre, meu eterno mestre. Então, eu tenho aqui alguns mestres meus, então eu vou tentar fazer o melhor que eu posso, né? Então, vamos lá, gente. Eu vou abrir para perguntas, nós vamos conversar, é mais uma conversa. As reuniões do Rotaract, para quem não está acostumado, são reuniões mais descontraídas, então eu trouxe uma palestra um pouquinho mais descontraída, uma palestra mais calma, mas vamos falar sobre esse assunto que é tão pertinente nos dias de hoje, principalmente hoje, né, onde as pessoas estão dentro de casa, mas nós vemos aí uma explosão de lives, uma explosão de pessoas querendo falar, e desse momento que todo mundo quer falar, porque o mundo está em reconstrução, e para reconstruir nós vamos ter que usar a fala. Por isso que está tendo essa explosão de lives por aí afora, e é legal a gente refinar, né, o nosso jeito de falar e o nosso jeito de apresentar. Então vamos lá, eu vou só testar para ver se minha tela está funcionando aqui, e a gente já começa. É isso aí, gente. Boa noite. Nós estamos aqui começando a palestra de oratória para jovens líderes no Rotaract Itaquaquecetuba. É um privilégio estar aqui conversando com vocês. Deixa eu apresentar um pouquinho da minha história antes da gente começar. Eu gosto de falar. Eu acho importante a gente falar. Fui orador em várias turmas que eu passei, seja na faculdade, no ensino regular, e até na Guarda Mirim. Aí tem uma foto, eu sendo orador da turma da Guarda Mirim. Isso faz tempo, viu, gente? Tinha ali por volta de 14 anos. E quando eu vejo essas fotos, e quando eu vejo a carreira que eu tenho trilhado, eu lembro que sempre falar foi importante. Porque para quem nasce numa condição desfavorecida, para quem nasce numa situação um pouquinho adversa, como eu nasci, nós precisamos aprender a falar rápido e falar de uma maneira que as pessoas entendam. Então, eu fui guarda-mirim, fui boy, fui vendedor, até que eu comecei
a trabalhar como professor, abri minha escola com 17 anos, a primeira escola, e de lá para cá, graças a Deus, tenho trabalhado para mim, e hoje nós temos um grupo de escolas que tem atendido semanalmente aí por volta de 2.500 alunos, e graças a Deus nós conseguimos empregar aí bastante gente e levar a nossa missão em diante. A nossa missão é essa, que é evoluir pessoas através da educação. É para isso que eu estou aqui e é isso que geralmente eu tenho defendido sempre, né? Mas vamos continuar aqui falando, já que eu me apresentei, agora eu quero conhecer vocês, né? Por que vocês estão aqui hoje? Porque num sábado à noite, 18 horas, vocês resolveram vir para cá. Vamos usar o chat agora, né? Por que você está aqui? E o segundo, por que você quer aprender a falar? Isso é uma pergunta tão importante que eu coloquei ela logo no começo. Então, eu gostaria de saber de vocês, por que vocês querem aprender a falar ou por que você está aqui? Usa o chat aí, ó. A Daldiane está falando para aprender, para conseguir conhecimento. TCC chegando? Boa sorte no TCC, viu? TCC é sempre difícil, né, Ferrara? Ferrara que é um cara que deve avaliar muitos TCCs da vida aí, né? Meu amigo Vinícius, obrigado pela presença aqui também. Serei o próximo presidente, não quero passar vergonha, o Wallace falando. Wallace, você nunca vai passar vergonha, meu amigo. Eu te conheço antes do Rotary e eu sei que você fala muito bem, viu? Estou aqui para crescer e adquirir novos conhecimentos, a Priscila falando. A Cidinha quer aprumar, Cidinha, isso é muito bom, né? Sueliton, tenho muito medo de falar na frente das pessoas. Realmente, muita gente tem medo de falar, viu, gente? Muita gente, muita mesmo. É um dos maiores medos do ser humano, né? Mas nós vamos falar disso daqui a pouco. Lucas, eu trabalhei nessa escola e fui também sua aluna. Hoje estou estudando jornalismo, conhecimento não quer demais. Que bom, Ângela. Bem-vinda, viu? Conhecimento sempre é bom. Professora Josi falando aqui. Quem mais que está aqui? O Nicolas, cursando Direito e precisarei desses dons. Ô, Nicolas, eu não sei se é um dom, mas com certeza dá para aprimorar isso e é importante, viu, para a área de Direito. Dr. Sérgio, não sei se ele está aqui, mas ele falou para mim que ele adora a sustentação oral e é uma parte importante do trabalho do advogado. Falar, né? Falar é muito importante. A Caroline está falando aqui, falar é muito importante, principal alinhar as ideias e os gestos na fala, né? E isso é muito importante. Precisa aprimorar a oratória para ter mais segurança ao falar em público. Então, vocês veem que o nervosismo está aí, né? Vou ser protocolo e quero aprender a falar melhor. A Marina está falando aqui, boa sorte, viu, Marina? Protocolo é uma das tarefas bem difíceis do Rotary, viu? Principalmente, o Rotary ele tem aquela coisa de... a necessidade de ser lembrado, né? Então, é bom não esquecer de ninguém no protocolo mesmo. Para ser entendido e passar uma mensagem clara, a Natália está falando aqui. Aprender sempre, a Daniela. A Michele, professora também. Adquirir conhecimento e ter firmeza ao falar. Poxa vida, Michele, você já dá aulas fantásticas, né? Deixa eu só pegar o último aqui. Boa noite, Lucas. Comunicação sempre foi e sempre será um dos recursos maiores que a humanidade possui. Vou te falar que a gente começou a virar a humanidade quando a gente começou a conversar, viu, Anne? A fala que fez a gente chegar até aqui, né? A grande diferença nossa de qualquer outro animal é essa capacidade, né, de contar histórias, de conversar. Foi isso que fez a humanidade evoluir, né? Então, é sempre bom aperfeiçoamento. Bastante gente falando aqui, eu vou lendo durante o tempo. Uma boa comunicação, mas o Márcio aqui, o sempre mestre, Márcio Oliveira, doutor Márcio Oliveira, uma boa comunicação abre portas e corações. Com essa, eu nem preciso dar mais a palestra, o Márcio já resumiu tudo, mas vamos lá, deixa eu continuar apresentando aqui para vocês. Deixa eu continuar apresentando para vocês. Então, vamos lá. Vamos ver alguns the dictator of Tomania, the conqueror of Austerlitz, the future. These qualities, life will be violent, and all will be lost. The aeroplane and the radio have brought us closer together. The very nature of these inventions cries out for the goodness in men, cries out for universal brotherhood, for the unity of us all. Even now, my voice is reaching millions throughout the world, millions of despairing men, women, and little children, victims of a system that makes men torture,
and imprison innocent people. To those who can hear me, I say, do not despair. The misery that is now upon us is but the passing of greed, the bitterness of men who fear the way of human progress. The hate of men will pass, and dictators die, and the power they took from the people will return. Esse é um discurso, é o discurso final do filme O Grande Ditador, que quem gosta de oratória tem que ver, viu, gente? Tem que ver esse discurso que é muito, muito, muito legal. Me fala aí, qual pessoas vocês acreditam que são bons oradores? Vocês têm aí os nomes? Me falam alguns nomes de bons oradores, por favor. Aquela pessoa que você fala assim, ó, esse é um bom orador. Essa pessoa fala bem, ou eu acredito que essa pessoa fala muito bem. O Guilherme está falando aqui que o Mandela fala muito bem, né? Lucas do Liceu, não. Eu sou só um aprendiz. Daniel Godrin, sim, as palestras dele de venda é muito boa. Lula é um grande orador, né? Por mais que ele fale de uma maneira simples, acessível, mas é um grande orador mesmo, igual a Daldiane reconhece aqui. O Alas gosta muito do Fernando Henrique. Fernando Henrique, sim, fala muito bem. Silvio Santos fala muito bem. Eu trouxe Michel Temer também, né? Fábio de Mello, sempre, com as parábolas dele, muito boa. Martin Luther King. Com essa, eu vou mostrar mais alguns exemplos. Eu quero que vocês percebam. Eu vou mostrar alguns vídeos agora para vocês. Eu quero que você perceba qual é a semelhança e qual é a diferença entre eles. Tá bom? Então, presta bastante atenção aí. Qual é a semelhança e qual é a diferença entre eles? Vamos lá, por favor. Calma aí. I say to you today, my friend, so even though we face the difficulties of today and tomorrow, I still have a dream. It is a dream deeply rooted in the American dream. I have a dream that one day this nation will rise up, live out the true meaning of its creed. We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal. I have a dream that one day on the red hills of Georgia. Then another important factor is determination. And you should not think that this development can take place within a few days or few years. We must understand that this development even may take eons. No momento mais difícil da minha vida, eu só pedia que Deus não deixasse órfão a minha filha de 7 anos. O resto we gather because we have chosen hope over fear, unity of purpose over conflict and discord. On this day, we come to proclaim an end to the petty grievances and false promises, the recriminations. Nós temos aqui grandes oradores. O que vocês notaram de semelhança e de diferença entre eles, gente? Que tem alguma semelhança? Tem alguma coisa que une esses oradores? Tem alguma coisa que eles passam para você que eles possam ser semelhantes ou diferentes, né? A Jennifer está falando, ou melhor, a Regiane está falando, todos colocam emoção no que dizem, né? O Alas, a emoção do discurso. Fala calma e clara. Depende dos trechos, né? A força, o Lapique está falando, meu grande amigo Lapique, poxa, obrigado pela presença, Lapique. Objetivo, a questão interpessoal, a Tatiana está falando, o Robert está falando o impacto. Então, para começar a falar sobre oratória, gente, a gente tem que entender que a coisa mais importante de todas, é por que nós falamos. Falar é basicamente passar uma mensagem
que você acredita. E os grandes oradores, eles chegaram numa conclusão, ou quando a gente olha todos os oradores, do Dalai Lama falando calma e pausadamente, do Bolsonaro que fala mais explosivo, do Obama que foi talvez o grande orador dessa geração aí que nós estamos acompanhando, todos eles não falam sobre eles não falam só sobre eles falam sobre uma ideia. Todos querem transmitir um pensamento e que essa ideia tome corpo e faça as pessoas pensarem de uma forma diferente. O grande orador, me parece que tem essa capacidade de fazer a pessoa enxergar aquilo além e levar ela para isso. Então, a grande capacidade de um orador, ou por que a gente deveria aprender a falar, é para isso, para levar as pessoas para um lugar melhor ou para aquele lugar que a gente imagina que é melhor. E levar essa ideia nossa para essas pessoas. Geralmente, um grande orador tem isso. Então, eu costumo falar que o grande orador nada mais é que aquela pessoa que resolve... É aquela pessoa que resolve simplesmente fazer isso, né? Ela resolve simplesmente cocriar. Né? Porque se a gente começar a história do mundo na visão das religiões ou da religião católica, nós vamos achar o começo de tudo. E no começo de tudo era o verbo. Então, Deus usa, né, esse verbo para criar tudo que existe. E quando a gente começa a querer falar, o que a gente quer? Simplesmente co-criar com Deus. Nós queremos fazer o quê? Nós queremos ajudar Deus na sua criação, na nossa pequena passagem nessa terra, nossa pequena vida, comparado com os mais de 7 bilhões de humanos, nós queremos ajudar, fazer com que Deus se orgulhe de nós através da nossa fala. Então, falar, o primeiro ponto, o começo de tudo. Então, se você está anotando, anota aí. 1, falar é cocriar. Falar é ajudar Deus na sua missão. Falar é ajudar a criar a nossa nova realidade. Os grandes líderes fizeram isso. Hoje, vendo agora esse discurso do Martin Luther King, nós estamos lá nos Estados Unidos com uma grande revolução acontecendo, falando sobre racismo. Você vê que os Estados Unidos avançou muito pós-Martin Luther King, mas ainda precisa de novos líderes, novas vozes, para continuar seguindo nesse caminho para vencer o racismo. Né? Mas, claro, se isso fosse simples, se isso fosse facinho de fazer, muitos fariam. E são poucos os que têm essa capacidade. Então, antes da gente aprender a ser igual a eles, vamos nos lapidar. Então, vou passar agora alguns pontos de como a gente pode fazer essa lapidação em nossa oratória, para que ela fique pelo menos mais clara, mais concisa, que leve ao objetivo que você espera dela. Então, eu vou passar ponto a ponto agora com vocês como a gente pode se lapidar. Né? Um grande escultor, ele falava assim, né, que as pessoas perguntavam, como você consegue fazer para essa obra de arte ficar tão perfeita? Ele esculpia em pedra, né? E falava, como que você esculpe tão bonito assim? Ele fala, eu não faço nada. Já existe a obra de arte dentro da pedra. Eu só tiro os cantinhos, só tiro as arestas. Eu só tiro as partes que não são belas. Então, vamos ver o que a gente pode tirar da nossa fala antes de tentar ir para o caminho correto da fala. Vamos lá, então? Vamos lá. O primeiro grande desafio a ser vencido, o maior, talvez, de todos, é o medo. O medo de falar em público, o medo de conversar com pessoas desconhecidas, é um grande medo que nós adquirimos desde criança, quando nossa mãe fala assim, né? Não pode falar com estranho, cuidado com o saco, aí vai ficar falando qualquer um. E aí vai, né? Quando você se intromete na conversa da sua mãe, do seu pai, ela também reprime. Aí vai quando você, criança, que fala sempre as verdades, fala uma verdade que não é aquilo que as pessoas gostariam de ouvir, e por aí vai. Então, o que acontece? Nós vemos que o medo é uma grande barreira para a comunicação. E é um medo que ele, igual todos os outros medos, deixa eu falar um pouquinho de medo para vocês aqui. Igual todos os outros medos, gente,
o medo é o desconhecido. Quando você é criança e tem medo do bicho-papão, tem alguns que ainda têm, né? Mas se você tem medo do bicho-papão que está embaixo da sua cama, é porque você não conhece. Você ainda fantasia um desconhecido. O medo é a falta de conhecimento. Nós sempre vamos ter medo quando não temos o conhecimento. Então, como que a gente faz para dominar esse medo? E, principalmente, para fazer esse medo ser o nosso combustível para falar mais. Isso mesmo, gente. Os grandes oradores, eles sempre tiveram medo no começo. Só que eles usaram esse medo para conseguir falar mais vezes. Então, ele falava assim, ó, vou aproveitar toda oportunidade que eu tenho para falar, porque eu preciso perder esse medo. Essa é uma dica boa para você começar a falar. Aproveite todas as oportunidades para dar sua opinião. No final, eu vou abrir para você falar um pouquinho aqui com a gente. Então, você pode usar esse momento para aproveitar e vencer um pouquinho esse medo. Mas vencer o medo, gente, é uma tarefa que é muito difícil, eu concordo. Mas talvez a gente não precisa vencer ele completamente. A gente só precisa administrar ele. Eu lembro de uma história de Napoleão, que ele estava numa guerra, o Napoleão, sempre grande conquistador, e os soldados dele viram ele tremendo as pernas, né, antes de uma batalha. E um soldado não acreditou, falou assim, nossa, como o grande Napoleão está tremendo de medo frente a uma batalha. E aí ele falou, a diferença entre eu e você é que eu estou tremendo, mas eu vou lá e vou vencer essa batalha. Então, nós não precisamos vencer totalmente o medo, nós só precisamos administrá-lo e não deixar ele impedir o que a gente quer conquistar ou quer buscar, né? Para a nossa evolução, gente, tem uma regra muito simples, e para vencer esse medo, para a gente conseguir ter conhecimento, para a gente evoluir, eu tenho uma fórmula que eu uso ela sempre e ela funciona muito bem, que é simplesmente essa fórmula, né? C é igual P mais I vezes C minúsculo aí, né? Ou seja, conhecimento é igual pessoas mais informação. Só duas coisas vão mudar a sua vida. As pessoas que você conhece e as informações que você adquire. Essas duas coisas vão mudar a sua vida. Só que isso só funciona bem mesmo se você multiplicar essas informações e pessoas que você conheceu. Multiplicar, compartilhar isso com as pessoas. Quando eu venho falar com vocês aqui sobre oratória, eu revejo toda a minha oratória. Eu volto a aprender. Porque a melhor forma de aprender, como muitos de vocês sabem, é ensinando. Então, ensinar é muito importante. Compartilhar as ideias é muito importante. Então, continue usando essa forma. Você não sabe sobre oratória? Conheça pessoas que falem muito bem ou que dominem o assunto. Participe de palestras igual essa, é um caminho. Segundo, busque informações sobre isso. O livro ainda é um grande auxiliar no nosso desenvolvimento. E depois que você aprender e entender um pouquinho sobre o assunto, compartilhe. Tem sempre alguém que sabe menos que você. Tem sempre alguém precisando ouvir você. Né? E não fique receoso de falar. Tem muita gente que fica receosa de falar. Não fique, porque não se deve atingir o mensageiro. Né? Os antigos falavam isso, né? Não atire no mensageiro. Igual eu falando aqui com vocês sobre uma palestra de oratória. Não adianta você falar assim, mas o Lucas está cometendo esses erros. Eu sou só o mensageiro. O que interessa para você é a mensagem que chega. Se eu falo bem ou mal, pouco importa. O que importa é a mensagem que chega para você. Então, essa dica aqui, gente, de buscar pessoas e informações é fundamental. Outra dica muito importante é a preparação. Preparação é a chave de tudo. Geralmente quem gagueja, geralmente quem não sabe falar, geralmente quem tem medo é porque não se preparou. A preparação, ela é fundamental. E a oratória não é importante apenas para políticos, advogados, jornalistas, professores. É para todos, gente. Quantas vezes, hoje, deixa eu até voltar aqui com vocês. Hoje, as entrevistas de emprego são basicamente testes de oratória na sua primeira fase. Dificilmente você vai para a fase de uma avaliação técnica antes de conversar com alguém.
você vai conversar com a pessoa e pela conversa, rapidamente, ela vai saber se você está apto ou não. E aí ela vai te mandar para a sua segunda fase, que é aquela fase técnica. Então, falar hoje é uma necessidade constante. Falar hoje é muito, muito, muito importante. Demais importante, né? A Daniela está falando aqui, ó, preparação é tudo. A Dana está falando, eu tenho que perder o medo. Perder o medo é assim, gente. As duas dicas são essas que eu passei. Ouse falar mais e busque mais conhecimento. Assim, eu tenho certeza que esse medo, ele some rapidinho. Igualmente o medo de bicho-papão que você tinha quando era criança. Vamos lá. Deixa eu entrar agora numa parte técnica. Então, me desculpem, aqueles que esperavam uma palestra só motivadora, agora eu preciso falar um pouquinho sobre alguma parte técnica da comunicação. Vamos lá. Nós temos os canais de comunicação. Então, numa comunicação efetiva, nós temos o emissor, receptor, mensagem, retorno e o ruído, que é o que atrapalha tudo isso, né? Numa comunicação, nós precisamos muito, muito, muito entender os canais de comunicação. Então, o emissor é aquele que fala, o receptor é aquele que recebe, a mensagem é o que se diz, e o ruído é tudo que atrapalha a comunicação. Mas o canal de comunicação, nós precisamos aprofundar um pouquinho. E existem 3 canais de comunicações principais, né? Ou vamos lá, né? O ser humano tem os 5 sentidos, que basicamente para a gente é igual o teclado, o mouse, é o que traz e leva as informações às pessoas. Nós temos pessoas que ouvem muito bem, nós temos pessoas que não enxergam e mesmo assim conseguem se comunicar através do braille, da escrita. Nós temos pessoas surdas que não ouvem e conseguem se comunicar através da Libras. Então, nós temos que entender esses canais de comunicação. São, claro, através do olfato e paladar, é um pouquinho mais difícil. Mas eu sei que vocês, mesmo assim, conseguem se comunicar. Existem lojas, hoje em dia, que colocam na sua porta um odorizador, que coloca o cheiro da loja. Toda vez que você entra naquela loja, vocês já perceberam isso? É o mesmo cheirinho. Para que serve isso? Para comunicar que você chegou naquele espaço. Igualmente, quando sua esposa, sua mãe, está de bom humor ou está de mau humor, você tem um café mais adoçado, né, um café mais doce, já fala, está amando. Isso é uma forma difícil, mas realmente se comunica por isso também. Mas nós usamos principalmente 3 canais, que é a visão, a audição e o tato, isso mesmo, ou as nossas emoções. Então, quem usa mais o canal visual, quem usa mais a visão, né, o olho, nós chamamos de pessoas visuais. Quem usa mais o ouvido, nós chamamos de pessoas auditivas. E quem usa mais as emoções, o tato, nós chamamos de pessoas sinestésicas, que elas entendem melhor através das emoções e o tato. Vou dar um exemplo para vocês. Você agora que está assistindo essa palestra e está com a mão no queixo, né, e está olhando fixamente para as imagens, quando muda a tela, você já chama atenção isso, é porque você tem um canal visual mais ativado. Já você que está um pouquinho de lado, está prestando atenção com a orelha um pouquinho mais virada, geralmente são pessoas que são mais auditivas e prestam mais atenção na audição. Já você que não para de mexer no celular, que continua clicando, que continua teclando, são pessoas sinestésicas, que aprendem através do tato, né? Qual desses 3 canais são os mais importantes? Você consegue falar para mim aí qual é o mais importante? Se é o visual, se é o auditivo, se é o sinestésico? Qual que você acha que é o mais fácil de chegar nas pessoas? A Suelen está falando que é a visão aqui, né? Quem mais qual que vocês acham aí? Então, muita gente falando todos, visual, depende da pessoa, os 3, exatamente isso. Vamos entender o seguinte, gente. Comunicação tem um emissor e um receptor. Tão importante quanto o emissor, tão importante quanto você querer falar, é você falar de um jeito que a pessoa entenda. Se eu começar a falar em Libras com vocês agora, essa palestra não vai fluir, porque, infelizmente, poucas pessoas sabem Libras.
Então, eu tenho que levar essa comunicação para vocês de uma forma que vocês entendam. O emissor, ele é responsável por escolher o melhor canal. Vou dar um exemplo. Existem pessoas que são... Vamos imaginar a seguinte situação. Vou pegar aqui o César de exemplo. O nosso governador de exemplo. Ele e a Cecília, que é um casal lindo e maravilhoso aí. Um dia, o César resolve comemorar mais um ano de casado com a Cecília. E ele fala assim, ó, vamos lá, né? Hoje eu vou surpreender o meu amor aqui e vou mandar para ela um buquê de flores, né? Um buquê de flores. E manda o buquê mais bonito do mundo, rosas, amarelas, vermelhas, e manda o buquê. Aí a Cecília, do outro lado, fala assim, ó, nossa, hoje eu vou surpreender o César, a Cecília é mais auditiva, né? O homem geralmente é mais visual. Por que o homem é mais visual? As brincadeiras de homem, né? Bolinha de gude, empinar pipa, jogar bola, tudo usando a visão. Mulher é mais auditiva. Por quê? Conversa mais com as amigas, ouve mais música, é mais auditiva. E aí a Cecília, mais auditiva, ela faz o quê? Hoje eu vou surpreender o César. Vou mandar um super presente para ele. Vou mandar uma telemensagem. Meia hora falando assim, eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Meia hora falando eu te amo, para mostrar o tamanho do amor dela. E aí, os dois se encontram à noite para o jantar romântico, né, comemorando esse ano. Ela já chega mais triste, o César chega mais bravo, e aí a Cecília fala, você não me ama mais. César, você também não me ama mais. Aí ele fala, você não me ama mais? Em vez de você me dar um relógio, um presente bonito, você me mandou aquela telemensagem chata, né? E aí a Cecília do outro lado, você também não me ama mais, você só me mandou aquelas flores, não escreveu um cartãozinho falando que me ama, para ela ativar o canal auditivo. E aí briga, mas daqui a pouco eles já ficam bem de novo. Só estou usando exemplo, tá, Cecília? Mas o importante é a gente entender que os canais de percepção do ouvinte, ele é muito importante a gente atingir. Grandes programas de televisão, televisivos fazem isso. Como que eles atingem? Como que eles atingem nossa atenção? Por que o Big Brother, Faustão, novelas fazem tanto sucesso há tanto tempo? Porque eles te pegam nos 3 canais de comunicação. Primeiro, como que o Faustão, as novelas, o Big Brother funciona para quem é auditivo? Eles falam baixinho, calmo, pausadamente? Ou fala alto, grita, briga? Então, para o auditivo, ele fica assim, nossa, olha o que ela falou. E prende a atenção o Big Brother, o Faustão. Prende, porque, olha só. Para o visual, como que é a apresentação desses programas? Geralmente com imagens, com vídeo, cores, luzes, as festas do Big Brother, o Faustão com aquele palco brilhante. E aí o visual fica assim, nossa, que bonito. Né? Pessoas bonitas, sim, também serve. E o sinestésico, o que esses programas falam? Eles falam de dólar, da economia, assuntos frios, ou eles falam só de assuntos emocionantes? Né? É a novela que a mãe traiu com a filha, que não sei o que lá, é o Big Brother que um brigou com o outro, que o outro é pobre, que o outro é rico, que isso. E essas emoções, para quem é sinestésico, fica, nossa, não acredito que ele fez isso. E assim, prende nossa atenção. Por isso que nós temos que aprender sempre a colocar na nossa comunicação os 3 canais ao mesmo tempo. Eu falo com você, eu mostro as transparências, mostro aqui os slides, né? E, geralmente, nós temos que colocar assuntos que envolvam emocionalmente as pessoas. Assim, fica muito mais fácil você prender a atenção do público e atingir o objetivo de passar a mensagem. Faz sentido para vocês isso? Vocês entendem, quando eu falo isso, que nós devemos falar de um jeito que a pessoa entenda? Ok? Posso continuar daqui? Tudo bem? Faz um joinha aí se eu posso continuar, que eu estou vendo vocês. Isso mesmo. Muito bem, Miriam. Muito bem, Caroline. Tá bom, Cidinha? Vamos lá. Vamos continuando aqui, então. A comunicação. Então, se eu fosse ensinar você a tirar essas arestas, e principalmente, como que eu me preparo? A primeira coisa é o público. Qual que é o perfil desse público? Qual que é o interesse dele? Quais são os estilos desse público? Entende o seguinte, ó?
eu não falo só o que eu quero. Eu falo o que eu quero para as pessoas ouvirem do jeito que elas entendem. Então, saber do público é muito importante. Quando eu preparei essa palestra, vocês veem que os slides estão meio... Eu juntei até 2 slides nesse slide, por quê? Eu sei que são jovens do Rotaract, precisa de mais dinamismo na fala. Então, a gente junta tudo e sai falando, porque é assim o formato, né, que vai trabalhar melhor com eles. Então, a gente precisa saber quem são eles, do que eles gostam, de onde vêm, por que eles estão ali e o que a gente pode oferecer para eles, né? Além disso, é muito importante a gente ter um cuidado com a nossa apresentação. Vamos lá, olha esses 2 senhores, né? Vamos lá. É o mesmo, tá bom, gente? Não tem diferença, né? Essa impressão que a gente tem com a nossa aparência, eu quero até dar um parênteses aqui com vocês sobre a apresentação pessoal, porque, gente, quando a gente fala de apresentação pessoal, hoje em dia, a gente precisa imaginar que o mundo mudou. Aquela apresentação pessoal passada está ficando para trás, né? Eu lembro que, muito tempo atrás, quando eu dava essas palestras, eu ia de terno, gravata, etc. Hoje em dia está superado isso. Então, mas existe um mínimo aceitável. Então, sempre tente ficar desse mínimo aceitável para cima, nunca para baixo. Então, se naquele local que você vai dar palestra, todo mundo usa terno e gravata, é preferível que você vá pelo menos de blazer, que é o mínimo aceitável. Se naquele espaço todo mundo usa roupa simples, né? Roupa sem ser social, uma roupa mais casual, não precisa ir tão solto de bermuda, né? Vamos lá, o mínimo aceitável é uma camisa polo, uma camisa para as mulheres, né? Uma blusa não muito decotada, e vamos lá. Por quê, gente? Eu falo para vocês, hoje, ainda mais no mundo de hoje, o mínimo aceitável ele é tão importante, que você pode sofrer resistência à sua fala simplesmente pela sua apresentação. Então, lembra que eu falei que você tem que ir tirando coisas da sua frente para chegar à comunicação correta? Uma das coisas que você tem que tirar é uma apresentação pessoal que não te ajude a se comunicar com aquele público. Então, temos que tomar cuidado. Claro, você não precisa ser outra pessoa, você não precisa se vestir de um jeito que nunca se vestiu. Por isso que existe um mínimo aceitável. Mas tome bastante cuidado com isso. Além de outros detalhes, né? Você vai conversar bastante com essas pessoas, então escolha roupas que não deixam transparecer esse seu suor quando você estiver ali, se você falar há muito tempo. Tome cuidado com roupas desconfortáveis demais. Mulheres que usam salto, se você vai falar por mais de 1 hora, às vezes esse salto fica desconfortável e isso vai tirar a sua atenção da apresentação. Então, tem que tomar esses pequenos cuidados para que chegue nas pessoas o mais importante, que é aquela mensagem, lembra que eu falei no começo? Aquela mensagem que você quer passar. Igualmente, tome cuidado com os equipamentos. Os equipamentos, eles são traiçoeiros, viu, gente? Microfone, data show, até mesmo a sua folha da apresentação. Uma dica que eu recebi um tempo atrás, minha mão treme naturalmente, viu, gente? Mas eu recebi de um grande orador, comece a imprimir seus textos em uma folha um pouquinho mais grossa, numa folha com uma gramatura maior, porque daí ela não fica chacoalhando tanto. Eu matei a ideia e falei, boa ideia. Eu também não enxergo tão bem sem óculos, com óculos eu enxergo perfeitamente, mas na hora que eu imprimo os discursos ou o que eu tenho que falar, eu imprimo um pouquinho maior, para que eu possa ler com mais facilidade. E, juntamente, a gente já vai fazendo as pontuações destacadas para poder saber que hora eu tenho que respirar, que hora que eu tenho que dar uma pausa um pouco maior. Então, isso ajuda muito, você eliminar as distâncias entre as pessoas. A apresentação, gente, também, aí vamos voltar lá para os meus PowerPoints, vamos lá. Quando a gente faz um PowerPoint, a dica que eu dou sempre ele tem que ser simples. Não pode ter muito texto. Se tem muito texto, as pessoas não conseguem ler quem está mais longe. E segundo, a ideia tem que ser muito clara e simples. Muitas informações na tela complica. Porque lembra do visual? O visual ele vai olhar cada pontinho, cada detalhe da tela. E isso vai chamar muita atenção dele.
Então, tome cuidado para que sua apresentação seja bem simples também. E vamos lá, né? Lembre sempre de que na apresentação a linguagem corporal fala muito. Olha só esse dado aqui, ó. Esse dado é muito importante, viu, gente? Sempre lembra desse dado quando estiver conversando com alguém. Sempre lembra. Palavras têm um impacto de 7 a 10% na comunicação. Voz, de 20 a 30% da comunicação. Linguagem corporal, de 60 a 80% da comunicação. Olha a importância da linguagem corporal. Existem até livros que explicam isso, já deixo uma dica de livro para vocês lerem aqui, ó. Linguagem corporal, Desvendando os Segredos. Esse ele é mais reduzido, mas eu deixaria outro também, que é O Corpo Fala, da mesma dupla de autor aí, que fala muito sobre a importância da linguagem corporal. 90% da primeira impressão é formada nos primeiros 4 minutos iniciais de conversa. E 60% a 80% da nossa impressão vem de origem não verbal. O que eu preciso explicar para vocês nisso? O seu corpo fala muito mais do que você está imaginando. Gente, uma pessoa que é formada em leitura corporal, dificilmente ela não vai saber quando você está mentindo, dificilmente ela não vai saber quando você está desconfortável. Uma pessoa que estudou, e aqui deixo outra dica, que é a PNL, né, a Programação Neurolinguística, basicamente o que eu estou falando para vocês é isso, estudou um pouquinho de PNL, vai saber muito mais do que você está falando, do que a sua boca está emitindo de palavras. Gente, se você soubesse a importância dessa sua comunicação não verbal, você estaria estudando isso desde a escolinha, tá bom? Então, tomem cuidado, porque muitas vezes uma mão fechada significa negatividade, enquanto uma mão muito aberta, espalmada, significa relaxo. Né? Braços cruzados, na hora da apresentação, vai mostrar que você está fechado para as ideias. Igualmente, se você senta todo largadão, vai mostrar que você está muito tranquilo, mas demais. Sempre uma boa postura é aquela postura que você consegue olhar diretamente para as pessoas. Olhar de uma forma que a sua postura seja reta, né? Que você mostre que está confiante, mas não totalmente relaxado, não totalmente rígido, e que esteja relaxado, mas sem mostrar descaso com a plateia. Outra dica com a plateia que eu dou é o seguinte: você tem que olhar nos olhos, gente. A comunicação ela é tão importante, que os olhos fazem essa comunicação primeiro. Qualquer pessoa sabe que a paixão acontece pelo olhar antes de acontecer pela voz, porque a gente sabe que pelo olhar a gente entende quase tudo. Então você precisa olhar para a sua plateia. Uma dica que eu dou é sempre setorizar a plateia. A, B, C. Claro, aqui eu não consigo mostrar para vocês, mas eu olharia para a plateia A, para a plateia B, para a plateia C. Depois eu volto na A e vou revezando entre a plateia para que todos se sintam privilegiados, né? Para que todos se sintam próximos da sua comunicação. Isso é um outro ponto muito importante. Uma dica que eu vou falar agora sobre uns errinhos que a gente faz que pisa na bola com a gente, né? Um dos errinhos que a gente faz é esse, né? Primeiro, querer falar quando não precisa, né? Então, a gente tem que, quando falares, cuida para que tuas palavras sejam melhores que teu silêncio. E lembre-se que alto deve ser o valor das suas ideias e não o volume da sua voz. Falar sem pensar é disparar sem ver, sem apontar. Então, entende isso. A primeira coisa que você tem que pensar é, antes de sair falando igual um doido, eu preciso falar? O que eu vou falar é mais importante do que eu ficar quieto nesse momento? Existem pessoas que querem falar simplesmente porque acham que aquilo vai deixar ela mais importante, vai deixar ela melhor, mas, na verdade, gente, geralmente, em reuniões, em apresentações, as pessoas que falam menos são as que são mais ouvidas. E, geralmente, as que falam por último são as que passam aquela impressão melhor. Então, tome primeiro cuidado com isso. Fale só quando você achar que realmente vale a pena. Segundo,
Como que eu improviso? Não improvisa. Não existe falar de improviso. Improvisar é um erro perigosíssimo. Perigosíssimo você querer improvisar. Tem gente que fala, não, mas eu sou mestre em improvisar. Né? Gente, poucas coisas são piores que alguém que não sabe o que está falando, inventa enquanto fala e finge ter conhecimento. Então, tome cuidado com os improvisos. Não vale a pena. Lucas, mas vamos lá. Eu estou numa reunião do Rotaract, estou aqui na reunião do Rotaract, de repente me chamam para que eu fale. O que eu faço? Isso não é improvisar? Sim, isso teoricamente seria improvisar. Porque sempre quando você está em algum lugar, você tem que estar preparado para falar se for necessário. E esse falar se for necessário, principalmente em reuniões rotarianas, é muito provável que você possa falar em algum momento. Então, você tem que se preparar. Como se prepara para falar de improviso? Fazendo isso que eu falei para vocês atrás. Sempre pense, antes de começar a falar, pense no público, veja quem que é, faça um filtro, eu vou explicar daqui a pouco como que você organiza suas ideias para falar, para que seu discurso fique bom, e sempre, sempre, sempre pense no final. Nunca comece a falar sem saber como vai terminar. Mesmo que o terminar seja assim, poxa, quando eu terminar eu vou agradecer o presidente, quando eu terminar eu vou falar essa frase. Porque é muito importante saber terminar. E, principalmente, saber terminar no horário, viu, gente? Porque tem muita gente que não respeita o tempo programado. E isso é muito ruim. Você tem que terminar antes das pessoas pedirem para você terminar, né? E mais um cuidadinho aqui especial, e esse tem que tomar muito cuidado, nos dias de hoje, principalmente, com as piadas, gente. Você pode ser muito engraçado. Se você for comediante, eu recomendo as piadas. Eu recomendo. Se você for comediante, se você viver disso e se você ganhar o seu salário disso. Se você não for esse comediante que vive de comédia, não faça piadas. É a dica que eu dou de ouro aqui, hein? Nunca comece fazendo piadas, nunca use piadas no meio do caminho. Você pode usar algum tipo de humor, mas toma cuidado. Hoje em dia, gente, existem piadas que não são mais utilizáveis. Piadas homofóbicas, piadas racistas. Essas piadas já foram engraçadas, na minha opinião, nunca foram, mas lá atrás, bobear, o mundo via alguma graça nisso. Mas hoje não mais. Piadas com mulheres, piadas com a cor do cabelo da mulher, isso é coisa que não deve ser mais utilizado, gente. Então, a dica que eu dou é, evita piada. É o melhor caminho. O melhor de todos os caminhos, evitar piada. Deixa para lá esse negócio de piada. Não vai te ajudar na sua apresentação. Não quer dizer que você não pode ter bom humor. O bom humor ele é fundamental. Tá bom? O bom humor salva tudo. Mas não entre com piadinhas que não funciona mais como funcionava antes. E o bom orador sabe que isso é muito perigoso. Não, o ganho que você vai ter com isso é muito pequeno, gente. E nunca faça isso, né? Ler ou criar textos dessa forma, né? Para Fernando Pereira Jesus, diretor do Instituto Fale Bem, fazer uma boa apresentação é uma questão de experiência, as pessoas não sabem se comunicar porque fugiram das oportunidades ao longo da vida, quando tinha que apresentar um trabalho na escola, fala, quanto mais a pessoa fala, mais... Não faça isso, gente. Ser orador não é ler um texto corrido, nunca é ler um texto corrido. Se você não colocar a entonação, se você não usar a voz como um aliado, sem chance, gente. Então, é muito importante mesmo, tá? Então, nunca use isso mesmo, tá bom? Essa fala repetitiva, monótona, de jeito nenhum, tá bom? Para fechar essa parte técnica, vamos entender isso. Pensar é uma coisa, escrever é outra e falar é outra, tá bom? Lembra disso. Todas são completamente diferentes. Então, não adianta você pensar... Então, você vai lá, vai conversar com as pessoas. Você fala assim, nossa, eu vou executar minha fala dessa forma. É uma coisa. Aí você fala, vou pôr no papel. Coloca no papel. É outra coisa. Já não fica igual ao seu pensamento. E quando você for falar, não fica igual ao que você escreveu. Então, por isso que você tem que tomar cuidado. Às vezes, pessoas boas em escrever não são boas em falar. E vice-versa. Então, quando você fala, tem que tomar muito cuidado.
você precisa encontrar a sua voz. Agora é um tema bem difícil. Encontrar a sua voz. Como que eu poderia explicar isso de um jeito mais fácil? Encontrar a sua voz é quando você fala um pouquinho mais alto do que o normal, mas não é alto o suficiente para irritar. É quando você fala com uma voz nem tão grave, nem tão aguda, como você falaria no dia a dia, mas é uma voz que você consiga falar muito tempo com isso. E a dica que eu dou é, se você não sabe ainda qual é a sua voz de apresentação, a sua voz quando fala, procure um consultor, procure um fonoaudiólogo, procure alguém que vai te ajudar com isso. Igualmente, se você possui muitos vícios na hora de falar, ou se você tem dificuldade de falar, eu tenho extremas dificuldades na hora de me comunicar. Eu lembro que muitas vezes eu peguei professores de português para me ensinar, para simplesmente ajudar eu a falar melhor, porque eu sabia que eu tinha muitos errinhos de português para corrigir. Hoje ainda existem vários, mas já são menores do que quando eu comecei a falar, porque você vai lapidando aos poucos. Então, é muito importante sempre ter esses dois profissionais próximos de você. Um fonoaudiólogo e o outro, um profissional na área de língua portuguesa mesmo, ou um profissional que saiba escrever e ler corretamente, né? Vamos lá, deixa eu continuar aqui. Vamos começar, então, nossa apresentação. Uma dica que eu dou, eu vejo que hoje existe um padrão da humildade. O que é o padrão da humildade? As pessoas acham que ser humilde é simplesmente se colocar numa palestra falando que é menor que todos, que está ali para aprender. Isso é muito bom. Mas uma dica que eu dou é nunca começar pedindo desculpas. Evite as desculpas de todas as formas no começo da apresentação. O melhor é você agradecer. Agradeça as pessoas, comecem agradecendo as pessoas. Mas pedir desculpas, informar erros, é muito complicado. Tem gente que começa a palestra já falando assim, ó, desculpa, gente, mas não sou bom de falar no microfone. Isso, por que não pode fazer isso? Ou por que isso é prejudicial para a sua apresentação? Porque as pessoas vão passar a apresentação toda mirando nisso. É igual se eu falar para vocês assim, ó, não pense no elefante rosa. A primeira coisa que vem na sua cabeça é o bendito do elefante rosa. Quando você fala, desculpa, minha voz não está boa. Sabe o que as pessoas vão falar? Nossa, a voz dele não estava boa no final da palestra. Então, nunca comece se desculpando. Igualmente, nunca comece criticando equipamentos. Oh, esse microfone. Oh, eu não sou muito bom com o data show, etc. Tome cuidado com isso, não é bom para a sua apresentação. Tá bom? Vamos seguindo aqui. Como que eu faço uma apresentação? Eu vou dar uma dica de Enem. Ó, quem está aí se preparando para o Enem, vamos lá, né? Isso também serve para o Enem, tá bom? Mas, vamos lá. Como que eu estruturo um discurso ou uma apresentação? A dica que eu dou é essa, 5 parágrafos. 5 parágrafos no máximo. Claro, existem discursos grandes. Esses vão exigir mais parágrafos, mas numa fala simples, vou dar um exemplo, um discurso de posse do Rotaract, um discurso de agradecimento do Rotaract, um discurso apresentando um projeto, eu nunca passaria de 5 parágrafos. Nunca. Nunca mesmo. Porque eles vão dar a ideia central do que a gente vai falar. Como que a gente começa uma apresentação? Então, vamos lá tomando nota, hein? Primeiro, você tem que dar um resumo rápido sobre o tema. Não adianta você começar sem falar qual que é esse tema que você vai trabalhar. E, logo em seguida, você já coloca a sua tese. O que seria essa tese? Aquele conceito principal que você quer transmitir. Depois você vem com vários argumentos, né? 1, 2, 3 argumentos no máximo aí, explicando por que aquela sua tese está correta. E por último, você faz uma conclusão dessa tese e aproveita para fazer o fechamento disso. Para ficar mais claro, eu tenho uma técnica que pode te ajudar bastante, me ajuda sempre quando eu vou falar, e eu uso ela muito, muito mesmo, sempre quando eu vou falar. Eu coloco o meu discurso na mão. Eu coloco o meu discurso na mão. Como assim eu coloco o discurso na mão? Né? É uma dica boa para você usar. Então, vamos lá. Eu começo do polegar e vou até o mindinho. É assim que eu faço um discurso. Eu coloco na mão. Como que eu coloco na mão? Vamos lá. Eu, geralmente, divido
entre começo, no polegar, meio, os 3 argumentos, e o último, a finalização. E eu vou passando os pontos principais. Como que eu faço isso? Então, vamos lá. Para começar, então, eu começo com o polegar. Né? Então, o polegar não é o joinha, não é, e aí, tudo bem? Então, a melhor forma de começar, gente, não existe nada melhor para começar do que um agradecimento, uma apresentação, uma postura positiva. O polegar é positivo, né? Então, lembra sempre de começar transmitindo essa empatia. E uma dica que eu dou é sempre comece mais lento. É uma dica que os grandes oradores usam, deixa o melhor para o final. Quando você vai num show do seu artista preferido, a música que você mais gosta sempre é a última a ser tocada, não é mais ou menos assim? Por que ele deixa a música mais tocada para o final? Porque aquilo é o mais importante. Então, no começo, você tem que começar lento, com um tom de voz um pouco mais baixo, para você poder ir crescendo. Se você já começar no seu máximo, não dá para crescer durante a apresentação. Né? E outra dica que eu dou, eu pratico muito a meditação, diariamente eu pratico a meditação. Meditação, você não precisa ser um expert em meditar, mas uma dica que eu dou concentre-se sempre no que você está fazendo. Esteja presente, esteja no agora. Tem muita gente que começa uma apresentação pensando se vai agradar ou não. Você está no futuro, está errado. Tem muita gente que fica pensando, nossa, será que eu vou esquecer alguma coisa? Será que eu não escrevi certinho? Você está no passado, está errado. Agora, na hora que você começa a falar, se concentre naquilo que você está fazendo. Por isso, tem que tirar também essas causas de acidentes de percurso. Celular, sempre lembre de, antes de começar a falar, colocar no modo avião mesmo. Nem é no mudo, nem é no silencioso, é modo avião, para não ter interrupção. Tá bom? Então, tire as causas de interrupção e fique ali no presente. Segundo, então, nós temos o dedo indicador, certo? O indicador, ele indica para onde quer ir, né? Quando você fala, para lá que nós vamos. Então, começo agradecendo, criando uma boa imagem, atitude positiva. Segundo, direciono para onde nós vamos. Então, como que é essa direção? Olha, nós vamos falar sobre oratória, vocês conhecem bons oradores, estou trazendo minha palestra aqui. Estou levando vocês para o caminho que eu quero que vocês vão. Estou mostrando o caminho. Então, sempre na hora de discursar, é a hora que você fala a sua tese. Então, vou dar um exemplo. Eu já participei de alguns concursos de oratória, igual a Denise falou, até o meu amigo aqui, no primeiro que eu disputei, gente, eu fiquei acho que em quinto, atrás do meu amigo aqui. Ele ficou em quarto, eu fiquei em quinto. E no segundo que eu disputei, aí sim eu fiquei em primeiro, porque eu aprendi isso. Eu aprendi que a gente tem que olhar o público que a gente está falando. Na primeira vez eu fui falar muito espontâneo, muito solto, e era rotarianos muito antigos. Quem avaliava era o colégio de governadores, imagina isso. 5 governadores me avaliando. Então, na segunda vez que eu fui com um tema mais... com uma orientação para falar mais clássica, né? Mais direcionada para quem estava ouvindo. Então, a direção é muito importante. E para onde você quer levar o público. O terceiro é o dedo do meio. O dedo do meio, gente, eu não vou usar o dedo do meio aqui numa palestra de oratória, mas nós podemos lembrar que nos argumentos, vamos lembrar lá dos argumentos? Quando a gente usa os argumentos, sempre um dos argumentos tem que ser as dificuldades, os problemas que você enfrenta. Então, você sempre tem que direcionar, nós não chegamos nesse objetivo por quê? Porque tem essa dificuldade. Eu sei que existe essa segunda dificuldade. Eu sei que pessoas fizeram isso e já falharam. Por que é importante você colocar as dificuldades? Porque também mostra conhecimento do assunto. E mostra que aquela pessoa, você está levando aquela pessoa para aquele caminho. Você vê que todos os oradores que eu mostrei no começo, todos eles, antes de falar das suas ideias, fala da dificuldade de implantar as suas ideias. Consegue entender isso? Faz sentido aí para você? Você consegue entender isso? Antes de eu falar a minha ideia, eu preciso falar o que bloqueia a minha ideia.
Então, quando o Martin Luther King fala, ó, eu tenho um sonho que os negros e os brancos, tá vendo? Ele está falando, ó, nós temos esse problema, mas no futuro todos serão iguais. Olha o discurso aí, olha o líder direcionando para o caminho certo. Tá entendendo? Faz joinha aí se você está entendendo o que eu estou te falando. Por favor. Isso, eu estou vendo vocês, viu? Obrigado, Eugênio, beleza? A nossa presidente também está aí. Regiane também está aí. Quem mais está aqui? Estou vendo bastante gente aqui. Vamos lá. Até os joinhas virtuais também vale, viu? Obrigado pelos joinhas virtuais. Vamos continuar aqui. Então, depois que vamos entender aqui. Você falou, se apresentou positivamente, direcionou o assunto e mostrou as dificuldades, você vai para o dedo do anular, que a gente chama, né? Anelar, que a gente chama. Que é o dedo que a gente usa aliança. Por que a gente usa aliança nesse dedo, né? Existem várias explicações, mas uma delas é que tem uma ligação direta com o coração, né? Tem uma veia que vai direto para o coração. Mas o quarto passo é a união para a solução. O que é a união para a solução? Você vai pegar todos esses temas que se abordou até aqui e vai falar assim, ó, para resolver é isso, o passo a passo é esse, a importância desse passo é esse, e no quarto, antes de você iniciar o fechamento da sua fala, é a hora de tirar as dúvidas. Então, vamos entender isso, ó. Na hora que a gente usa a união de todos ali para chegar no resultado, você tem que entender que aqui é a hora de tirar dúvida. Nunca pergunte, tem alguma dúvida no fim da sua palestra? Porque se você perguntar no fim da palestra, gente, vai acabar com o seu grande finale. E isso vai complicar muito. Então, as dúvidas você tira antes. Você faz essa clarificação na cabeça da pessoa antes de finalizar. Então, aqui é a hora de você preparar o final. Então, você falou positivamente, você deu a direção, você mostrou as dificuldades e agora você está indo para a conclusão, mas não concluiu ainda. Você faz com o dedo aí da aliança, você lembra que você tem que fechar todos esses pontos. Faz o fechamento dos pontos. E, por último, você vai para o principal, que agora sim a plateia está pronta para receber a sua mensagem. Então, agora sim, é no final que ela está pronta para saber por que nós falamos aquilo. Vai criar o engajamento que você sonhou lá no começo. Esquece engajamento logo de cara. Esquece empatia logo de cara. Não vai funcionar. Então, é aí que você cria o engajamento. E, no fim, lembra de finalizar rapidamente. Então, nunca finalize. Sabe aqueles caras que ficam assim? Para finalizar, por último. E quando ele fala isso, ó, só mais um minutinho para finalizar. Você sabe que vai ser mais 10 minutos. Então, o final tem que vir assim, ó, pá, acabou. Porque esse pá, acabou, vai dar para as pessoas aquela sensação, nossa, ele concluiu a ideia. E é nessa hora que tudo faz sentido na cabeça das pessoas. Tudo bem até aqui, gente? Então, vamos lá. Para finalizar, né? A dica é, finalize antes de precisar finalizar. Aqui eu dou uma dica que, infelizmente, muitos oradores passam do tempo, estouram o tempo, e muitos oradores têm dificuldade com o tempo. Vocês já viram isso alguma vez? Só me fala aí se você já viu algum orador que demorou, só para vocês entenderem o que eu estou falando, que demorou para finalizar. Fala, vê aí. Muitos, né? Tá chovendo, sim. Certeza. Por quê? Porque tem muita gente que demora. E quando te pedem para finalizar, significa que você não vai finalizar do jeito certo. Porque você não terminou de passar a sua ideia toda. Por isso que você tem que tomar cuidado com o começo, meio e fim. 3 formas poderosas de terminar uma apresentação. Fazendo uma citação, fazendo um chamado e contando uma boa história. Escolha uma das 3 ou use as 3 que vai dar certinho. Vou explicar isso para vocês na prática, tá bom? Então, eu vou finalizar minha parte aqui explicando essas 3 formas de finalizar. Primeiro, contar a história, gente, é o que tem sido a melhor arte de oratória. Os melhores oradores do mundo são aqueles que contam histórias. A jornada do herói, depois estudem sobre isso, joga no Google aí, tá bom? Jornada do herói. É uma coisa muito importante para quem quer aprender a falar em público. Jornada do herói. Sempre tem um começo, meio, fim, é uma história.
Contar histórias deixa a sua comunicação muito mais prazerosa, gente. Você vai ver que os grandes oradores são aqueles que falam, que bate papo, que troca ideia, que tá ali, ó, parece que você está conversando com um velho amigo. Porque esses caras, eles chegaram num ponto que eles não estão mais explicando passo a passo, eles estão contando a vida, eles estão vivendo a vida. Os grandes oradores fazem isso. Mesmo quando eles falam de assuntos difíceis, complexos, eles tornam isso simples, mais agradável para você ouvir, com as histórias. Então, contar história, gente, é sempre uma dica fantástica que eu tenho para vocês. Essa talvez é uma das grandes dicas de um bom orador, é contar uma boa história, né? Eu vou contar uma história para vocês aqui sobre o medo de falar e o medo que a gente tem de ser orador, né? Às vezes as pessoas jogam a gente para baixo. Eu lembro que em 2011, nesse dia aí, ó, foi a primeira turma. Nossa, o Japa estava até, para quem é do liceu aí, ó, olha o cabelinho do Fernando. Nessa turma, na foto de cima, gente, é a primeira formatura do curso grátis de gestão empresarial do Liceu Brasil em 2011. Nós, nesse dia, formamos 40 jovens, um pouquinho menos que 40 jovens. E eu lembro, olha o poder que tem quando as pessoas são negativas conosco. Eu lembro que nesse dia, eu chamei várias pessoas da prefeitura para participar da formatura. Poxa, era 40 alunos. Para mim era um marco, né? 40 alunos de graça. A gente conseguiu fazer quase todos se formarem e ajudar muito a vida deles. E eu chamei prefeito, chamei um monte de gente tal que eu conhecia. E no fim foi um auxiliar do auxiliar, representando o auxiliar da autoridade, né? Aquele cara que estava ali sem saber por quê. E eu lembro que no fim da formatura, ele falou assim, Lucas, não sei por que você faz isso. Não vai resolver 40 alunos. Não tem por que resolver só 40 alunos. Isso não vai mudar o mundo, né? Você devia focar na sua empresa, você devia focar em ganhar dinheiro. Não faz isso. E foi embora. Eu falei, meu Deus do céu, né? O cara parece que não assistiu à formatura, não viu as mãezinhas, sabe? Nesse dia eu lembro que tinha uma mãezinha, que ela tinha uma sacolinha de plástico na mão e de chinelo, e quando o filho dela pegou o diploma, ela ficou assim, sabe? Aquele olhar radiante, e eu falei, poxa, essa senhora deve ter tido tanta dificuldade para vir aqui, e ela está vendo o filho dela se formar agora. E eu lembro que essa atitude negativa dessa pessoa me motivou. Olha que coisa, ela falou assim, ó, Lucas, não faz isso? E eu falei, poxa, é por aí que eu vou. E aí vocês veem o resultado na segunda foto, que já está defasadíssima, né? O ano passado foram 5.000 alunos formados. No total, já perdi as contas de quantos alunos grátis nós já formamos. E todas as formaturas nossas hoje em dia é assim, lotadaça, 1.000 pessoas. A gente tem que particionar a formatura em 2 dias, porque não cabe todo mundo. Não existe aqui na região um salão que comporte todo mundo. E as formaturas é um sucesso, né? Os alunos se divertem, as famílias se divertem. Hoje em dia a gente tem capacidade de colocar beca, de dar canudo. Então, é um curso que os professores falam, tem orador, é uma coisa muito bonita de se ver. Mas vocês percebam que o nosso medo e as críticas que a gente recebe, se a gente tiver com o pensamento correto, vão nos levar para um lugar melhor, se você tiver a atitude mental correta. E também os elogios também funcionam bem, viu, gente? Porque, igualmente, quando a gente pega uma coisa ruim e transforma numa boa, mas se a gente recebe um suporte correto, igual eu estou tentando dar esse suporte correto para vocês hoje, falando sobre oratória, espero que melhore a sua oratória lá na frente, quando vem um suporte correto, o que era bom pode ficar melhor. E eu vou contar uma história do Rotary, minha para vocês aqui, né? Eu lembro que quando o clube escolheu eu para ser presidente, eu sou um cara que gosta muito de correr atrás de meta, etc. E eu tinha algumas metas para o meu clube, né? E sabia que algumas eram bem difíceis. O nosso clube, ele tinha a regra de entregar entre 20 e 30 cadeiras de rodas por mês. E eu falei, poxa, eu queria entregar cadeiras, né? Eu via essa dificuldade na nossa cidade, Itaquá é uma cidade
extremamente carente, igual a presidente Drica sabe, e acho que todos vocês que conhecem Itaquá sabem, é uma das mais carentes de São Paulo e do Brasil. E eu queria entregar essas cadeiras porque eu via a dificuldade. Muita gente me pede cadeiras, pedia cadeiras sempre. Eu falei, poxa, vamos trabalhar bem. E aí, um dia, no dia da posse, a gente recebe o governador, não recebe? Olha aí, viu, César, sua responsabilidade. No dia da posse, a gente recebe o governador. E o governador, nesse dia, queria saber das minhas metas. Um pouco antes de eu subir para a mesa, né, presidencial e tal. Foi um dia muito bonito. Eu quis fazer na Casa da Criança, porque eu queria mostrar a Casa da Criança para todo mundo. Foi uma posse fora. Deu um monte de briga, mas no final a gente conseguiu fazer ela bem bonita. E eu lembro que eu cheguei para o governador e mostrei para ele minhas metas. Entre as metas, tinha a meta da cadeira de roda. E eu falei, governador, eu queria entregar pelo menos 30 cadeiras de roda, né? Porque é a média do nosso clube, 20, 30. O ano passado eu tinha entregado 20, eu queria entregar 30 para pelo menos subir um pouquinho a meta, né? Sobe 50% da meta, ok, né? Entregamos 20, vamos entregar 30, tá legal. Aí ele falou, Lucas, olha o poder de quando uma pessoa fala, dá o suporte positivo. Ele falou assim, Lucas, por que você não pensa um pouquinho maior? Seu clube é um clube bom, eu estou vendo aqui uma energia boa, você tem uma energia boa, por que você não pensa um pouquinho mais? Aí eu falei assim, poxa, governador, mas a gente tem outras despesas, tal, meu orçamento está aqui, né, tudo detalhadinho. E aí eu falei, governador, tá bom, eu vou fazer o que o senhor pediu. Eu vou colocar 40 cadeiras como meta. E aí o governador falou, não, Lucas, você não está entendendo, não é isso que eu estou pedindo para você. Eu estou pedindo um pouco mais, de verdade. Não é simplesmente subir mais 10 cadeiras. Eu estou falando para você pensar qual que era o ideal. E aí eu falei, governador, o ideal seria uma 100. Que uma 100 eu acho que eu zerava os problemas de cadeira da cidade. Aí o governador, então põe no seu discurso 100 cadeira. E vamos ver o que acontece. Nesse dia eu vi o poder de um apoio positivo. Né? Claro, coloquei 100... Porque ele falou, ele era o governador, eu falei, poxa, vamos lá, ele está mandando, eu faço, né? E coloquei 100 cadeiras. E eu lembro que, no começo, eu realmente achava impossível, não era possível. Nós não tínhamos caixa e nunca foi realizado dessa forma e não funcionava. E aí, até que um dia, a gente foi aparecendo, não sei se está aqui o Tião, mas eu lembro que um dia o Tião falou, vou fazer um evento lá e vou doar cadeira de roda. Aí, de repente, outro dia, um falava assim, Lucas, o André, acho que me ajudou também com umas. Aí o outro começou a ajudar e começou a surgir dinheiro do nada. De repente, aparecia um e falava, vou doar 10 cadeiras, vou doar não sei o que lá. E eu lembro que, quando a gente atingiu as últimas 100 cadeiras, né, ainda chegou um grande amigo nosso, meu do César aí, o Mário falou assim, Lucas, eu estou vendo os negócios da cadeira aí, e eu queria doar uma. Quanto custa que eu quero fazer o cheque agora? E aí ele fez um cheque e me entregou. E até hoje eu lembro, porque a gente já tinha conquistado as 100 cadeiras, já tinha comemorado, mas ele deu a cadeira 101. Olha que coisa, gente. Ele deu a cadeira 101. E essa uma a mais fez toda a diferença na minha cabeça, porque eu falei, eu vi o suporte positivo, eu vi o que o Rotary pode fazer, e eu vi que a gente pode ir além da nossa imaginação, e além da nossa imaginação, porque existem muitas pessoas boas no mundo. Os bons ainda são a maioria, gente. E graças a eles, né, eu tenho fotos como essa para lembrar dessas coisas que a gente fez. Né? Nesse dia eu estava chegando para a reunião, era a nossa entrega dessas últimas cadeiras, não lembro direito como é. Mas olha o Pardinho lá no fundo. O Pardinho está aí, não está, Pardinho? O Pardinho me ajudou bastante, meu tesoureiro na época. E nesse dia eu pedi para tirar essa foto, gente. É uma foto que eu nem usei muito na vida, mas é uma foto que eu falei, nossa, hoje eu estou feliz. Hoje me bateu um senso de felicidade tão grande, porque eu consegui, através da minha fala, através de falas positivas, atender tanta gente que precisava. Então, olha o poder da nossa oração, né? O poder de falar. Então, isso é muito importante, por isso eu agradeço demais a presidente Drica por essa oportunidade de poder falar com vocês. Agradeço demais a paciência de vocês me acompanharem por essa hora aí, falando sobre esse assunto oratória, e que isso possa ajudar você a contar melhor a sua história, a você falar daquilo que você acredita, e fazer isso, com a sua fala, o mundo ser um lugar melhor.
É para isso que nós estamos aqui, gente, para transformar esse mundo num lugar melhor. E para fazer isso, nós temos que ser co-criadores com Deus. Nós temos que pegar Deus, colocar do nosso lado e falar assim, ó, vamos junto, Deus, criar um mundo ideal, vamos criar esse paraíso aqui na Terra, e eu, através das minhas palavras, vou ajudar você a fazer isso. Porque no fim, gente, no fim é isso, né? No fim, quanto maior o homem, mais simples é seu discurso. Então, o que a gente precisa fazer é tirar da nossa frente as palavras e deixar o nosso discurso mais simples possível. Se o seu discurso for tão simples que as pessoas entendam de uma maneira bem simples, pode ter certeza que você alcançou um nível de evolução muito grande. Igual Nosso Senhor aí alcançou, ele que falava de maneira simples, para as pessoas simples, através de parábolas simples, mudou o mundo e tem mudado o mundo de muita gente, e ele mudou o meu mundo também através da nossa fé, a fé em Cristo e a fé nos grandes homens, né? Esses grandes homens, eles falam simples, para tocar o nosso coração, e eles são mestres em oratórias. Muito obrigado, Rotaract, muito obrigado a todos vocês. Aqui fica meu contato. Estou à disposição, tá bom, presidente? Muito obrigado pela atenção de todos. Lucas, muitíssimo obrigado pela palestra. Foi um sucesso de adesão, com mais de 85 pessoas assistindo simultaneamente. Foi incrível e eu acredito que vai ser muito bom para os nossos concorrentes, né? Vai acrescentar muito para os nossos concorrentes de oratória do concurso, né? Que a gente vai ter agora. Eu queria agradecer também a presença de todos, os nossos companheiros do Rotary, do Rotaract, do Distrito, aos convidados também. Queria falar também que agora, dia 10/6, o nosso clube faz 10 anos de existência. E quero convidar vocês também para poder nos acompanhar nas redes sociais. Rotaract, Clube de Itaquaquecetuba. Muito obrigada mais uma vez, Lucas. Foi sensacional. Eu estou à disposição, viu, Drica? Se alguém quiser bater papo ou conversar alguma coisa, eu só queria ouvir aqui. Se vocês quiserem conversar alguma coisa, estou à disposição, viu, gente? E só perguntar, o César de manhã falou, tudo bem, César? Passou aí, nosso governador? Pode falar, César, abre o microfone. Tudo bem, Lucas, tudo ótimo. Você deu uma aula hoje para nós, é sempre muito bom ver essas dicas. E que incrível, né? Que tudo tem sentido. Você falou das carteiras de roda, e eu falei que isso é física quântica pura. O poder da palavra tem uma energia muito forte. E a Jo também, ela nossa, também pensei nisso. Parabéns, Lucas, foi um sucesso a sua palestra. E as suas dicas, elas servem para todo mundo, porque por mais que a pessoa esteja acostumada a falar em público, ele vai, às vezes, dar uma relaxada e a coisa tem que modernizar, né? Você deu dicas atuais, que é muito importante para todos nós. Muito obrigado. Viu? Obrigado mesmo. Parabéns também à presidente Drica, foi ótimo. Essa Rotaract faz uma diferença muito grande mesmo. E chamar o Lucas e sucesso de público, hein? Muito legal. Parabéns pela gestão, viu, Drica? E os companheiros do Rotaract também. Obrigadão. Denise, quer falar alguma coisa? Tem gente com a mão levantada aí, ó. Quem que... Boa noite. Se alguém tiver alguma pergunta e quiser mandar no chat, eu acho que a gente pode aproveitar esses últimos 5 minutinhos para tirar alguma dúvida. Eu quero agradecer mais uma vez a presença de todos. E queria também avisar que os certificados eles vão ser enviados durante a semana nos e-mails que foram cadastrados na inscrição. Então, fiquem tranquilos que os certificados vão chegar, inclusive o seu, Lucas, de palestrante. É uma honra mesmo para a gente ter tanta gente aqui, tantos rotarianos, tantos rotaractianos também. Só gratidão mesmo. E em breve a gente vai ter aí nosso concurso interno de oratória. Queria reforçar para os rotaractianos do nosso clube, os nossos associados, para se inscreverem, que nessa semana aí a gente vai fazer um concurso bem bacana, com prêmios bem legais, e com certeza teremos um representante aí para participar do concurso distrital de oratória e, quem sabe, representar
Itaquaí nacionalmente no concurso nacional. Mas uma Vai, vez vai sair na frente aí com as eu aulas acho do que Lucas. não tem nenhuma pergunta, mas tem um pessoal perguntando como faz para participar, né? O que é o Rotary, o que é o Rotaract. Acompanhe a gente lá nas nossas redes sociais, a gente no Facebook é só procurar lá Rotaract Itaquaquecetuba ou Rotary Itaquaquecetuba, que vocês vão conhecer um pouco mais sobre os nossos trabalhos na cidade e entender qual é a nossa missão mesmo. Qualquer dúvida a gente responde por lá. Só mandar uma mensagem no inbox lá da página do Facebook ou do Instagram que a gente conversa e explica mais sobre os nossos trabalhos na cidade. É isso, acho que a gente pode finalizar. Obrigada mais uma vez pela presença de todos, viu, gente? Eu acho que podem abrir o microfone se alguém quiser falar alguma coisa e vamos nos despedir. Lucas? Oi, Wallace, pode falar. Eu vou te fazer uma pergunta, é meio recorrente. Eu vi que você falou da gravatura do papel, para não ter aquele tremelique na mão, mas você usa alguma técnica para tirar um pouco o nervosismo? Porque na hora do discurso em si, a gente sempre fica com aquela adrenalina, coração dispara, parece que a barriga dá uma zoada. Tem alguma técnica para a gente utilizar, sei lá, tentar segurar isso, toda essa emoção e não soltar, por exemplo, na hora do discurso, soltar tudo de uma vez, né? Eu acho que o Eduardo acho que quer falar também, daqui a pouco eu já abro para você aí, tá bom, Eduardo? Só um minutinho. Wallace, eu acho que a grande dica a gente tem que pegar dos atletas de alta performance. Como que o Bolt corre a menos de 10 segundos? Como ele não fica com medo na hora que dispara o relógio e ele não falha na largada? Né? Treino. Não existe nada que substitua o treino. Você pode ter talento, você pode ser muito bom no que você faz. Sem treinar, o cara que treinou passa na sua frente. Então, o treino é muito importante. E segundo, eu particularmente, eu medito, mas eu faço isso na minha vida, né, Todo dia eu faço meditação. E antes de subir no palco ou antes de falar com as pessoas, geralmente eu faço ali um minutinho de respiração profunda, só puxo o ar, solto o ar, puxo o ar, solto o ar. Dá uma acalmada, mas nunca vi ninguém falar que se apresenta, nem artista, nem esportistas, nem grandes oradores que falem que não sente medo. Todos sentem esse friozinho na barriga toda vez. Eu nunca ouvi falar de um que não sinta. Então, posso dar uma dica para ele? Né? E isso muda tudo. Posso dar uma dica aí para o Wallace, para a galera? No curso que a gente fez lá do Napoleão Hill, do Márcio Martins, ele fala que antes de você se apresentar, você fala para você mesmo. Haja com entusiasmo e será um entusiasta. Essa frase 3 vezes vai te dar um pouquinho de segurança, mas o segredo, eu concordo com o Lucas, é hábito, não tem jeito. Isso mesmo. A meditação, esses mantras ajudam muito, é isso, né? Vai dar certo e vamos embora, né? Quem queria falar? Lucas, falar. É o André Amélia que quer falar aqui, ó. Olá, tudo bem? Lucas, primeiro lugar, parabéns, você sempre arrasa, é top das galáxias, né? Eu acho que eu sou auditiva, porque o tempo todo o André ficou aqui no celular e eu fiquei lá atrás só ouvindo você falar, tá? E parabéns para a Drica pela brilhante ideia de trazer você para palestrar. Você é incrível, o Rotaract Itaquá é incrível também, e se eu ficar falando muito aqui, a rasgação de seda com eles, que eu amo eles, né? Amélia. Obrigado por acompanhar, companheira de tanto tempo, né, Amélia? E realmente, não dá para falar de novas gerações sem falar da Amélia, né? A Amélia realmente é o coração das novas gerações. Parabéns também, viu, Amélia? Se vai fazer 10 anos, pode ter certeza que é culpa sua. Eu me lembro de uma conversa que eu tive com você, logo que eu entrei para o Rotary, eu falei, Lucas, quando eu vou falar em público, meu rosto começa a queimar, eu começo a tremer, o que eu faço? Aí você falou, eu também não sei, porque eu também passo mal. Então, assim, isso daí é só o tempo mesmo, Wallace, não tem jeito, é prática, prática e prática.
A Regiane está falando aqui que a questão da autoestima impacta na oratória. Eu vou falar, Regiane, que a autoestima impacta em tudo. É que a gente costuma dividir nossa vida em partes, né? E não existe essas partes. Não existe o Lucas orador, o Lucas pai, o Lucas empresário. Tudo é uma coisa só. Então, se a gente tem baixa estima, vai servir para tudo. Se a gente consegue ter uma postura perante a vida equilibrada, vai servir para tudo. Então, sim, sempre nós precisamos manter a nossa estima equilibrada. Eu nem falo só a autoestima, a gente tem que estar sempre em equilíbrio, que isso é importante. Oi, Eduardo, pode falar. Consegue me ouvir agora? Sim. Então, não, é uma pergunta que eu queria fazer, assim, eu, né, trabalho na empresa de metalúrgica, né, aí a gente acaba fazendo reuniões sobre segurança do trabalho, e quando tá essas pessoas que eu mais conheço, já estou já há 6 anos na empresa, fica mais fácil de eu poder conversar com as pessoas. Agora, quando vem, assim, pessoas diferentes, outro turno, que eu não estou acostumado a lidar com essas pessoas, aí bate aquela tremedeira, bate o desespero, eu já começo a gaguejar bastante, bate aquele nervosismo. Se teria uma dica para me dar, assim, para falar a respeito disso que eu estou te falando agora? A dica imagina. É mais fácil falar com quem a gente conhece do que quem a gente não conhece. A melhor dica, né? Imagina que eles são de outro turno. E pronto. Mas uma dica boa é você começar conhecendo eles. Se você, em vez de você começar falando, começa perguntando: como é trabalhar no turno da noite? O que você faz no turno da noite? Quantos anos você já está na empresa? Por quê? Isso vai te trazer familiaridade com eles. E vai te dar uma tranquilidade para falar o que você já sabe. Se você tem capacidade, você já fala com os outros tranquilamente, então a dica é essa: conheça eles, que você vai ver que eles não são nada diferente dos outros que você já fala normalmente. Só você não conhece eles. Então a dica é, antes de começar, e é antes de começar mesmo a palestra, tá bom? A dica o pessoal está sentando, anda pelas cadeiras, aperta a mão e fala: oi, tudo bem? Eu sou o Eduardo, você é do turno da noite, quanto tempo você trabalha aqui? Vai apertando a mão de uns 4, 5, entendeu? Depois, quando você começar, você já conhece 4, 5. E isso vai te dar uma tranquilidade para você falar com eles, porque você vai ver que, no fim, todo mundo é meio igual, né? Dá para você trabalhar com eles. Não sei se te ajuda, mas é uma dica que eu usaria isso. Bastante. Tá certo, Eduardo? Obrigado. Obrigado. Mais alguém quer falar, gente? Podemos liberar aqui? Oi. Oi, Lucas? Estou ouvindo. Estou ouvindo. Então, como o rapaz acabou de falar aí que ele trabalha em metalúrgica, eu também trabalho em metalúrgica, já tenho 8 anos. Eu tenho muita dificuldade de me expressar, até mesmo com pessoas próximas a mim. Alguma dica do tipo? Olha, a melhor dica, quando a gente conversa com as pessoas, eu tenho eu vou dar uma dica de neurolinguística que a gente usa, né? Lembra sempre, você tem que formar uma opinião na cabeça das pessoas. Quando você forma uma opinião, fica mais fácil. Então, o que seria esse form? Vamos entender aqui o form. O form seria assim: o F a dica comece sempre falando de coisas que você sabe, ou que a outra pessoa sabe. Então, se você vai iniciar uma conversa com alguém, e você quer que essa conversa flua, converse sobre coisas que ela entende. O F do form significa família, ou coisas relacionadas à família. A dica para iniciar qualquer conversa é perguntar onde mora com quem, por que mora lá, quanto tempo mora lá. Igual eu falei para o Eduardo, chega nas pessoas e pergunta: quanto tempo você trabalha aqui na empresa? Porque isso ela vai saber responder. É diferente de eu perguntar perguntas que são mais complexas. Depois você vai para o O, que é a ocupação. Então, primeiro você pergunta sobre coisas relacionadas à família, depois sobre coisas relacionadas à ocupação. O que você faz? Trabalha onde? Você estuda? Isso você está fazendo a conversa fluir, tá vendo? Já está fluindo. Aí você continua com o R, de recreação. Todo mundo faz alguma coisa depois que trabalha, depois que estuda. Então você pergunta: e você gosta de fazer o que nos finais de semana? O que você faz para se divertir? Você gosta de ler? Você gosta de assistir televisão? Que programa você assiste? E aí você já está gerando uma conversa.
E aí você termina com M, que é a mensagem, que é você chegar no ponto daquela mensagem, porque o porquê você começou aquela comunicação. Então, lembra do form, que você forma uma ideia na cabeça da pessoa e na sua gera uma conversa simples com a outra. Então, é uma dica que geralmente eu uso e funciona, né? Começar a falar de assuntos familiares, depois assuntos de trabalho e assuntos de recreação. Batata, você vai conseguir conversar pelo menos aí uns 2 minutos fácil com uma pessoa, viu? Ajudou? Então tá bom. Quem quiser falar, pode abrir aí o microfone, gente. A Cidinha tinha pedido para falar. Pode abrir o microfone. Cidinha, a Edna, que está com a mãozinha, não sei se você quer falar. Não, só oi, então tá bom. Boa noite a todos. Boa noite. Lucas, eu não o conhecia, eu recebi um convite da professora Vanessa para estar participando desse, eu vou chamar de mini curso já, tá bom? Fiquei muito feliz, eu sou professora de língua portuguesa e tudo que é oratória me encanta. E a sua oratória em particular me encantou muito, porque, como foi colocado, grandes homens fazem discursos menores, eu vou até acrescentar isso. E o seu discurso foi muito coeso, muito objetivo e muito direto. Eu já quero agradecer de pronto aí o convite da professora Vanessa. Me senti muito honrada de estar participando. Ela está dando um tchauzinho aqui. Me senti muito honrada em estar participando dessa equipe. Deu para ver que a estrutura é muito boa, a fala é muito concisa. E fica aqui já o meu parabéns de pronto, viu? Muito obrigada por me deixar participar desse grande aprendizado de hoje, viu? Obrigada a você, obrigada a professora Vanessa. Poxa, eu que agradeço. Professora sempre... eu acredito muito na educação, né? E quando a gente tem professoras assistindo, é muita responsabilidade. Obrigado e obrigado, Vanessa, por ter convidado também. E vocês estão sempre convidadas, né? As reuniões do Rotaract são todas semanas, né? À tarde, eu não sei o horário direito, 4 horas ou 6 horas? É nesse horário, né, Drica? É às 18. 18, né? Então, é todo sábado às 18 e a nossa do Rotary é toda quinta, meio-dia, meio-dia e meio. Então, vocês estão sempre convidados a participarem, viu? Depois, a gente manda aí no link para vocês. Ó, já o Marcelo me ajudou aqui, ó. É só você acompanhar o Facebook ali que a gente coloca os links das reuniões, tá bom? Mas obrigado você por estar aqui. Ô, Lucas. Oi. É o André aqui, ó. Só para reforçar nossos 2 amigos aí, que são metalúrgicos, né? Contar um pouquinho de mim, que eu também sempre fui muito ruim para falar, né? Eu estou no Rotary há 10 anos e não tem outra coisa a ser feito a não ser participar e treinar e ir falando, né? Acho que o Eugênio já saiu daí, mas quando eu entrei no Rotary, nem sabia o que era protocolo, nunca tinha nem visto isso. Aí ele me chega um dia e fala assim, André, você vai fazer o protocolo hoje. E esse grande aprendizado, graças a Deus, hoje, posso não falar muito correto, não ser muito bom, mas falo em qualquer lugar, aonde tiver que ser, eu vou estar e não tem problema nenhum. A gente perde o medo, né? É o dia a dia, né? É o treino, né? O treino resume tudo isso aí. E parabéns, viu, André? Você imagina, você fala muito bem e, principalmente, você leva as pessoas para a sua ideia. E isso funciona muito bem e eu tenho visto você fazer isso na FEMP no Rotary, já faz aí bons anos, né? Então, graças a Deus a gente consegue, né? Vender a ideia e levar uma turma junto, né? Sempre. A gente vai aprendendo com os professores que a gente encontra no caminho aí, ó. Sempre estaremos juntos. Gente, obrigado mesmo pela atenção de todos. Manda um abraço para a nossa presidente, Veneza, que está aí quietinha. Aí, ó. A Veneza, nossa presidente, vai tomar posse agora. Veneza, toda a sorte do mundo, estou aqui à disposição sempre, viu? O que precisar, estamos à disposição. E, se Deus quiser, vai ser uma gestão muito boa e uma gestão que a gente já vai trabalhar para o nosso governador. Realmente, o Rotary Itaquá, o Rotaract e o Interact de Itaquá é uma bênção para a cidade e é uma bênção para a gente, né? Quem está dentro sabe como nos proporciona momentos de grandes felicidades, igual eu citei um aqui, mas dava para enumerar mais de 100 momentos que o Rotary me ajudou e me deu bons momentos na minha vida, né?
Muito obrigado a todos mesmo. E eu estou à disposição. Precisando, tem meus contatos aí. É só procurar nas redes sociais Lucas do Liceu e eu estou à disposição. Muito obrigado mais uma vez, presidente. Obrigado, Denise. Marcelo também, o eterno rotaractiano. Ele é rotariano agora, mas nunca vai deixar de ser rotaractiano. E agora que juntou tudo, então, agora que ele é tudo mesmo. E agradecer aos meus companheiros, o Pardinho, que acompanhou aí o tempo todo com a gente, o Valdir, o Luciano, vice-presidente da Casa da Criança e também rotariano, que está aqui com a gente, os meus companheiros dos outros clubes também que passaram por aqui, o pessoal que trabalha comigo, obrigado aí pela atenção mesmo, a Jo, minha amigona, que também está aí, o Ed Carlos, muita gente, eu não vou falar o nome de todo mundo, mas agradeço de coração a atenção de todos. Boa noite, se cuidem e, por favor, continue dentro de casa. Se puder, não saia, continue lavando as mãos e continue usando álcool em gel, máscara, porque essa doença não é sério. A gente teve 1 horinha aí de esquecimento disso, mas vamos continuar nos cuidando, tá bom? Obrigado mesmo. Obrigado. Obrigada, Tchau. gente. Boa noite, gente. Tchau. Boa noite.